CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. Política em Destaque, com Tércio Albuquerque. 10h23. É hora da gente conversar com o nosso analista de política aqui na CBN, o Tércio Albuquerque. Bom dia, Tércio. Bom dia, Otávio. Bom dia, ouvintes da CBN nesta segunda. Um clima gostoso, hein, Otávio? Bom, né? Bom demais, né? Você que gosta de um bom vinho, hein, Otávio? É, rapaz. A provocação. Exatamente. Mas é propício, é excepcional a segunda-feira com vinho. Tércio, a gente esteve acompanhando esses primeiros 5 meses, né, que o Bolsonaro assumiu. Hoje completa 5 meses de mandato. Sim. 150 dias, vamos colocar aí, de muito tumulto, com uma série de equívocos, uma série de ações desastrosas, uma série de medidas que foram tomadas, que foram destomadas, se existe esse termo. Mas agora a gente vem percebendo, pelo menos a gente tem notado, que o Jair Bolsonaro compreendeu que não adianta ficar tentando demonizar e comprar guerra com uma das instituições de maior credibilidade nesse país, que é a imprensa. Parece que o Bolsonaro compreendeu que, ao invés de inimiga, a imprensa ela é necessária, inclusive, na revelação de casos de corrupção, de investigação, de denúncias. E a população brasileira ela é muito grata ao trabalho da imprensa, porque não fosse pela imprensa, muita coisa a população, o judiciário, e nós não estaríamos sabendo. Então, o presidente da República compreendeu o papel dele, ou a impressão minha? Como é que está o presidente? Está mais maleável? Está respeitando mais? Está conversando mais, Tércio? Olha, Otávio, eu diria que o presidente está amadurecendo. Boa. Ele está começando a entender o que é ser presidente da República. E ainda em tempo, né? Porque 150 dias eu acho que já deu tempo dele sentir que as posições que ele vinha adotando, não de uma forma geral, mas na sua grande maioria, repercutiam mal, e principalmente quando tinha que serem refeitas, posições determinavam ações que tinham que ser desfeitas ou refeitas para adequação, mostrando claramente, de um lado, a falta de experiência, porque 28 anos de Câmara Federal não quer dizer nada para quem vai assumir a presidência da República, e ele se conscientizou disso. Paralelo com isso, ele percebeu que a imprensa, ela não é um inimigo, ela pode ser uma aliada, como você bem posicionou. É ela que traduz a vontade popular, o anseio popular e também a posição do governo sobre os mais diversos pontos. Então, como você usou a expressão, a demonização da imprensa, como Bolsonaro começou fazendo, e se utilizando de mídias sociais de forma exclusiva, ele acabou vendo que a repercussão era negativa para o próprio governo, para a própria divulgação das ações de governo. Né? Então ele teve a mudança de comportamento, que eu quero crer que não foi uma mudança de comportamento orientada pelos filhos, mas eu acho que um assessoramento mais próximo dele de verdade, né? De governo, porque o filho, além de filho, um é vereador, né? E a gente sabe que vereador utiliza jornalista para poder fazer a sua comunicação. Vereador não sabe fazer comunicação, vereador está lá para fazer o trabalho dele. Aí a gente tem um vereador dando assessoria de imprensa para o presidente da República. Pelo amor de Deus, né? Não é de se conceber isso num estado como o Brasil. E aí essa mudança de comportamento, ela foi, eu entendo, como extremamente positiva. Bolsonaro começou a participar de programas de auditório de televisão, começou a participar de programas de entrevistas, começou a receber a imprensa para conversas em café da manhã, não é? O que era uma prática desde Fernando Henrique Cardoso. Então ele começou a receber imprensa, os mais diversos veículos de comunicação. E é o papel institucional, inclusive, dele. Né? Exatamente. Então trazendo, se aproximando daqueles que ele não queria conversar. E por último, nós vimos, a Veja publicou uma entrevista com ele, com vários aspectos. Então, Bolsonaro está revendo posições que eu atribuo muito à falta de conhecimento do que efetivamente ele representa como presidente da República. Então ele vem hoje já amadurecendo, como eu disse no início, e percebendo a importância que é o veículo de comunicação para as ações de governo. E, logicamente, que a mesma liberdade, autonomia
e credibilidade que a imprensa tem para trazer as boas coisas também vai mostrar as mazelas. Claro. E tem que ser assim para que a imprensa seja considerada uma imprensa livre, democrática e respeitosa, como acontece na maioria dos órgãos de imprensa do Brasil. E o cidadão que apoia Bolsonaro ou que é contra o Bolsonaro precisa pensar por conta própria, né? Imprensa boa não é aquela imprensa que fala bem do presidente. Imprensa boa é aquela que divulga fatos. Não, e gerar opções dentro do noticiário para que ele possa tirar as conclusões. A imprensa tem essa, ela divulga, às vezes pode apresentar posições claras e técnicas sobre determinado assunto, o que propicia muito a todos os brasileiros terem uma conclusão sobre assuntos que às vezes não têm conhecimento. A imprensa tem esse papel importantíssimo, é um caráter social da imprensa. E isso eu acho que Bolsonaro percebeu e por essa razão está mudando de comportamento para o lado bom. Isso é de se destacar que Bolsonaro está começando a se encaminhar de uma maneira que o Brasil pode começar a acreditar que nós temos chance de melhorias venham a acontecer o mais rápido possível, né, Otávio? Se alguém pensa que é ruim com a imprensa, deveria pensar o quanto seria ruim sem imprensa. Exatamente. Eu acho que seria inviável em dias de hoje querer acreditar que pode deixar à margem a imprensa e ter um governo que consiga alcançar as massas de uma forma exclusiva de mídia social. Não vai conseguir isso. E a gente sabe, e essa mudança de posicionamento é positiva, sem dúvida nenhuma. E olha só, utilizando-se da imprensa, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse hoje para o jornal o Globo que está faltando uma agenda para o Brasil. Ele disse que a Previdência não é uma agenda, e ele está certo. É verdade. É uma reforma racional, necessária para equilibrar as contas públicas. Ela, segundo Maia, não resolve a qualidade da educação, médico no hospital, produtividade no setor público. Está faltando. Ele disse que a agenda para o Brasil a gente ainda não viu. Formatada de forma ampla, completa por esse governo. Rodrigo Maia disse isso ao jornal Globo. Você observa que a discussão toda do Brasil, desde os primeiros dias de governo, tem se pautado na reforma da Previdência. Isso. Nós já temos... E na guerra com a imprensa que está acabando. Sim, eu já tive a oportunidade de dizer de que se a reforma da Previdência fosse a solução para o país, estava fácil de resolver. Mas é muito mais do que isso. Há uma necessidade de estabelecer uma agenda que envolva todas as áreas da atuação do governo, que não pode ficar parado esperando a reforma da Previdência. É verdade. Ou a reforma tributária. O Brasil precisa ir andando, porque senão uma falseada que dê nessa reforma da Previdência, o Estado para por falta de programa de ação ou uma visão de continuismo que precisa ter nas ações de governo. Então, realmente eu entendo que Rodrigo Maia está se mostrando extremamente capaz na condução do Congresso ali, na parte da Câmara Federal, sabendo levar e sabendo discernir com uma maturidade bastante impressionante. Isso tem ajudado o Bolsonaro, viu, Otávio e ouvintes? Porque Bolsonaro passou a ouvir mais Rodrigo Maia e positivamente tem procurado aplicar essas noções novas de gestão que são importantes, porque se caminha bem o Congresso Nacional com a Presidência da República, o Brasil deslancha, não há dúvida disso. Muito bem, Tércio. Amanhã falamos mais. Perfeito, sempre um prazer. Uma ótima semana para você. Igualmente, um abraço a todos. Este foi Tércio. CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano.